Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos entrando no ar com o nosso programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação da GESU TV, Canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30 e reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. Lembrando ainda que o nosso e-mail para que os telespectadores entrem em contato conosco para fazer questionamentos, perguntar soluções para os seus problemas, comunicandodireito@gmail.com. Então, através desse e-mail, o telespectador remete o seu questionamento e, na primeira oportunidade que nós tivermos, a gente procura esclarecer a dúvida do nosso telespectador. Lembrando ainda que o nosso programa ele tem abrangência em toda Porto Alegre e praticamente hoje o nosso programa atinge quase todo o Rio Grande do Sul. Algumas comunidades muito distantes talvez ainda não chegue lá o nosso, mas nas grandes cidades do Rio Grande do Sul nós estamos, inclusive até em Bagé, eu estive lá e assisti o nosso programa na TV, uma TV de Bagé. Então, está começando a expandir os... Bagé é logo ali, né? A capital do Rio Grande do Sul. Não, é a rainha da fronteira, né? Como se diz, né? Nós temos aqui na bancada de hoje, à minha direita, o doutor Demerval Mucílio Trajano, que já está fazendo parte há bastante tempo do nosso programa. À minha esquerda, o doutor Lucas Lazarete, e à minha extrema esquerda, o doutor Felipe Carmona. Como se sabe, né, a nossa política lá em Brasília continua fervendo, né? A briga lá... Forte emoção. Fortes emoções. Parece até... Não é a música do Roberto Carlos de Fortes Emoções, mas é meio parecido. E essa semana agora a Câmara dos Deputados vai aprovar ou não a continuidade do processo, o recebimento, o aval para o prosseguimento da denúncia do processo criminal do presidente Temer, né? Então, essa semana ele vai dar o sim, se prossegue ou não prossegue, para que então, se ele tiver que prosseguir, vai para o Supremo, então, para que então ele tenha a tramitação. Se recebida a denúncia pelo Supremo, então, aí o presidente vai ter que ser afastado do cargo, né? Por um período de 180 dias. Se não chegar a uma solução, então ele retorna. Eu pergunto aos colegas, o que a Câmara deve decidir? Ela vai permitir o prosseguimento do processo ou não vai? Doutor Aloysio, há um verdadeiro trabalho do Temer e seus aliados. Eu diria assim, tá havendo uma briga de foice lá. Tá uma briga... Uns querendo que o Temer sangre e outros querendo que Temer fique na presidência, né? E há uma briga muito grande por parte dos aliados de Temer, né, neste reacesso, fazendo inclusive o famoso teletemer, né? Diz que usaram muito o telefone para que conseguisse angariar votos para que estancasse esse processo, né? O procedimento a abertura do processo, na verdade. O que acontece? A gente verifica aí que muitos dos deputados que inclusive estavam junto na parte nos ministérios foram devolvidos à Câmara para novamente votar junto com o Temer. Então, há um lobby muito forte, então, e penso que realmente eles vão conseguir, né,
fazer com que esse processo pare. Infelizmente, ainda espero que consigam a oposição ter os votos suficientes para que consigam abrir o processo, porque está escancarado aí o número de situações em que o Temer ficou envolvido, né, justamente com a delação que foi feita, né, pela Odebrecht, enfim. Mas vamos ver. E fica tão evidente esse envolvimento dele, que ele está comprando deputado com emendas, está distribuindo dinheiro a torto e a direito lá em Brasília, né? A votação é amanhã, né? Parece Precisa de que é amanhã, 342 votos exatamente para isso. passar. Votação amanhã. E aí, doutor Demerval? Eu acho que ele, como o colega falou, ele tá sangrando no poder, mas assim, ó, ele tá fazendo loteamento de cargos, conchavos, vendendo a alma para todo mundo, e infelizmente eu acho que não vai ser aprovado. É a minha visão. Não é a minha vontade, mas eu acho que eles vão barrar. E aí, doutor Lucas? Não sei. É uma incógnita. Concordo com a ideia do colega, mas não temos como saber, né? Ele tá fazendo de tudo. Isso até parece uma série famosa nos Estados Unidos, ali do House of Cards, que o presidente faz de tudo para conseguir o poder, e é isso que está acontecendo ali, né? É complicado. Eu de início, eu acreditava que o processo ele passaria na Câmara. A Câmara daria o aval para que eu fosse encaminhado para o Supremo para que ele examinasse a denúncia, recebendo ou não. Porque quem vai dar o juízo da admissibilidade é o Supremo Tribunal Federal. A Câmara apenas autoriza o prosseguimento, né? Então eu acreditava que ele dificilmente, a Câmara dificilmente deixaria de encaminhar, permitir o prosseguimento Agora, depois dessa dinheirama que ele está esparramando para cima, comprando deputado, jantar todo dia com um chefe de um líder de bancada, etc. e tal. Então, aí isso a coisa começa. Porque é aquela história. Eu já tinha uma tia que dizia: o dinheiro faz coisa. O dinheiro faz coisa. Com certeza. O dinheiro faz coisa. Então, agora, com essa enxurrada de dinheiro, essas emendas que ele está. E que no fim quem vai pagar a conta somos nós, né? Não, na verdade já estamos pagando, porque o déficit está gigantesco, e aí se está se tentando arrecadar dinheiro de tudo quanto é forma, fazendo reformas em cima de reformas para tirar de quem? Do povo, do trabalhador, quem né? Quem paga é o trabalhador, exatamente isso, né? Então eu tinha eu tinha quase que certeza, mas esse lance de esperteza dele, procurando angariar votos através das emendas, né? E conchavos políticos, né? Porque lá ele tem uma tropa de choque Forte, né? Mas a oposição vem trabalhando muito também nisso aí, embora, né, de uma maneira mais tímida que o governo, porque o governo ele está lançando fervorosa campanha, ele tem o poder, ele tem a máquina, né? Ele tem o dinheiro, e a oposição tem apenas a expectativa. Mas a oposição, o que ela está trabalhando, já que não tem essa questão do poder econômico? É agora trabalhar em cima dos votos. E os votos, né, trazer aqueles indecisos e também não fazendo quórum para que possa abrir a sessão, né? Tanto é que muitos deputados que são da oposição dizendo assim: olha, eu não vou dar como presente na sessão, já que sem um número de deputados presentes na solenidade, não será possível a abertura, né, do procedimento enfim, da abertura ali. Agora, eu acho que esse procedimento que ele está adotando, eu acho, para mim, um expediente escuso. Na verdade, o que ele está fazendo? Comprando voto. Como Sim. muito político nas eleições, compra o voto. É o que todo mundo... Né? É o que todo mundo... Então eu acho que se ele fosse um homem de hombridade,
que Um gesto desse de a cara a tapa. grandeza. Olha, Exato. se quiserem me tirar, que me tirem. Sim, Mas não comprando é um voto. gesto de grandeza, né? Exatamente isso. Mas ele jamais faria isso. Os políticos ali, eles não. Eu, Não dá eu- de esperar poder, isso. né? eu já disse aqui num programa anterior que ele está mais agarrado que carrapato em lombo de boi. E é verdade. É. Ele diz mesmo. Querem me tirem, né? Eu não saio. Só sai daqui morto, parece uma coisa assim, né? Mas essa instabilidade ela só faz mal ao país. Só faz mal ao país. O país está deixando de crescer. O país está vivendo isso já há 2 anos, 3 anos. Primeiramente com Dilma, que quando teve a questão da votação, se cai ou não cai. E depois com a instabilidade gerada, agora na parte do governo de Temer, né? Então, essa indecisão, na verdade, essa questão de uma continuidade do governo só faz mal ao país, porque não se está gerindo o país, na verdade, está se fazendo conchavos, na verdade. Nós não vê políticas públicas a favor da população, pelo contrário, a gente vê políticas públicas sendo cortadas, né? Foi inicialmente feito um despejo de dinheiro aí com relação ao fundo de garantia, logo em seguida, mais adiante, nós vemos uma situação que o fundo de garantia, nós vamos ter que ter um projetinho aí que nós vamos ter que alterar, que é para mudar a forma do seguro-desemprego. Que é uma situação, que é uma decisão contraditória. Sim, Libera e depois quer reter. exatamente. Então, são políticas que inicialmente têm a intenção de ajudar, mas no final prejudicar, né? Eu diria que o Temer está mais perdido do que cego em tiroteio. E que cachorro quando cai de mudança. Meu Deus do céu, o que faz, né? Ou ele é um baita de um esperto, né? Sabe bom, fazer não, isso. esperto, esperto, isso aí esperto ele é. Ele é. Isso aí já ficou evidente, né? Isso não. Agora, eu acho que, na minha opinião, ele devia ser afastado, o Supremo, a Câmara deveria dar prosseguimento, permitir que o Supremo processe. E se ele for inocente, que seja inocentado pelo Supremo. Exato. E aí então ele volta com mais galhardia, ele vai voltar com mais moral, inclusive. Exatamente. E se for culpado, que seja afastado. E eu diria o seguinte, se ele for afastado, vai assumir, eu acho que o Presidente o presidente, e me parece que ele tem que convocar eleições indiretas depois de 30 dias, uma coisa assim. Mas eu diria o seguinte, como diz o Didi, pior do que tá não fica. É verdade, concordo plenamente. Sair ele e entrar outro, pior do que tá não fica. Eu acho que o Brasil está no fundo do poço, então trocar 6 por meia dúzia não vai alterar grandes coisas, né, Torres? Não, e assim, Não, eu acho que nós precisamos realmente alterar. Não a é gente trocar quer, seis mas, em meia mas dúzia, olha bem, nós o precisamos de Rodrigo outra Maia, pessoa. que o próximo vai assumir, também já está comprometido. Já está na Lava Jato. Talvez o Judiciário, então, que daí o Judiciário ainda é um órgão assim, que ainda parece que está imune à corrupção. É até importante, Mais né, ou doutor menos. Emerval, falando na Lava Jato, puxando um pouco nessa questão. A semana retrasada, semana passada, nós tivemos mais um, né, envolvido. isso, o presidente da Petrobras, Banco do Brasil. O Banco do Brasil envolvido numa situação depois que muitos já tinham Depois. sido. É incrível isso, como é que os caras conseguem continuando a roubar, cobrar propinas E a e a investigação ali. em andamento. Eles não têm Perderam medo. o medo. É a impunidade. É a impunidade. A Né? Parece que certeza. bloquearam 3 milhões de dólares na conta dele. O que tem isso, né? E eles querem que o Lula agora devolva 89 milhões. Estão querendo. Aí eu acho que de repente 80. Não, eu vi um comentário de uma mulher que está nos Estados Unidos lá. Ela está pedindo asilo político lá. Ela disse, eu não sei se é verdade, que o Lula e mais alguns, o Cunha, eles têm cofre em Portugal e mais não sei aonde, cheio de diamante. É uma forma de esconder dinheiro. O diamante é uma pedra, né? Uma pedra muito pequenininha, vale milhões, né? Fácil de esconder, né? Ela
uma pedra preciosa que realmente ela tem um valor muito grande, né? E os políticos gostam dos diamantes, né? Eles gostam de diamantes das pedras de diamantes. Não, que, na verdade, isso facilita esconder o dinheiro. Fica lá no, Sim, fica lá no, sim. quando a coisa acalmar, vai lá, pega o diamante, milhões né? de dólares, né? Pode ser num saquinho de diamantes, pode ser facilmente escondido. Exatamente isso. Então Não é rastreado, né? Não é rastreado, né? Exatamente. Ele provavelmente é comprado no Câmbio Negro. Né? Exato. Então, e parece que essas pedras teriam sido adquiridas na época lá do trabalho lá na África, que a África é muito produtora de diamante. Isso. Né? Então, não sei se procede. Marrocos. Não sei se procede essa informação. É da mulher de um político que está envolvido na Lava Jato. Eu acho que ele é aqui do Paraná, se não, Valdemar, não sei das quantas, uma coisa assim. Então, não sei se é verdade. Eu estou vendendo o peixe da forma que eu ouvi a notícia. Ela disse que vai demonstrar isso. Né? Se vai demonstrar ou não, a gente não sabe. Né? Mas, de qualquer maneira, se vê que a situação do Temer é extremamente complicada. Ele não Né? tem mais. Mesmo que a Câmara permita o prosseguimento e o Supremo não deu o juízo da admissibilidade e prossiga a investigação, de qualquer maneira, como que é a oposição? Ele vai ficar sangrando. Vai ficar sangrando até o final do seu mandato. Ele não tem mais Porque- legitimidade, né? Não, ele nunca teve. Nunca né? teve, exatamente. Ele entrou de uma forma pela porta dos fundos. E eu digo o seguinte, Já diz aqui. eu digo o seguinte, e ele começou mal o seu governo nomeando aquele ministério com 90% de corruptos. Já comprometido. Começou por ali. A coisa começou por ali. Tá? Quem nomeia corruptos, sinal que só anda com corruptos, talvez corrupto seja, né? Exatamente isso. Ele ia nomear quem também? Quem que não é corrupto ali? É complicado. Olha, Porque- não, tem. Se procurar, Eu acho acha. difícil. Nós temos político. Não podemos assim dizer que tudo quanto é A político- minoria faz um grande barulho, na verdade. A minoria corrupta que faz um grande barulho, né? Eu diria que 80%, talvez até 90%, seja corrupto. Nós temos uns 10% de político honesto. Não se tem notícia aí de que o ministro que foi ministro das cidades, Olívio Dutra, tenha metido a mão. O Tarso Genro foi ministro da Justiça, não está envolvido em falcatrua. Entende, Antônio? E são do PT. Eles são do PT. E agora... que é muito Hoje a criticado. corrupção né? não está ligada ao partido, né? Eu tenho a impressão, claro, tem, mas eu acho que em todos os partidos tem, como em toda a situação, tem gente boa e gente má, né? Mas a política está muito assim, sinônimo de corrupção, sabe? Mas, doutor Demerval, essa questão de se corrupção não está aliada aos partidos, então por que há uma onda grande, gigantesca por esse Brasil afora contra o PT? Fazendo até a dancinha da corrupção, foi criada até uma dancinha da corrupção que era contra o PT. Na verdade é o seguinte, se criou essa questão contra o PT, que o PT era a corrupção. É que muitas vezes a gente, é o que eu penso pelo menos, né? Se tu acha aquela pessoa ética, comprometida, daqui a um pouquinho ela faz um pequeno deslize, ou alguém daquele círculo ali daquela pessoa faz um pequeno deslize, tu acaba englobando todo mundo. Aconteceu, acho que isso com o PT. Eu acho que houve, sim, talvez um desvio de conduta por alguns dos seus membros, e né, a gente vê que o partido inteiro foi colocado à pecha de corrupto. Mas não, pelo contrário, eu acho que o partido de esquerda, o partido dos trabalhadores, onde um operário, né, que assumiu a presidência, um operário que fez uma grande alteração nesse Brasil, eu acho que isso a gente tem que contabilizar, que não foi ele que partiu corrupção, acho que alguns poucos que partiram da corrupção. Já
aqueles partidos mais tradicionais que a gente verifica, esses sim, a gente vê constantemente né, uma situação de corrupção. E aí, então, esse é o meu ponto de vista, aí, então, esses a gente consegue, por exemplo, o PMDB sempre esteve envolvido em corrupção. PMDB sempre envolvido em corrupção. PSDB sempre envolvido em corrupção. Mas de qualquer maneira, doutor Felipe, eu acho que nós tivemos o episódio do mensalão que foi no governo Lula, né? E não obstante aquelas punições que no fim foram benignas, aí terminou o mensalão, aí começou o petrolão, quer dizer, então isso também no governo da Dilma, quer dizer, então eu não diria que, como o doutor Felipe disse, alguns membros, eu acho que grande quantidade, não digo todos os membros do PT, mas grande quantidade dos petistas se envolveram nessa. Não significa que não tenha do PMDB, do PSDB, isso de outros partidos menores. Claro. Isso eu não estou aqui isentando esses partidos disso, mas ela disseminou, ela se tornou sistêmica no governo Lula e desencadeou no petrolão no governo da Dilma. Eu não esqueço uma frase que não sei se é verdade, mas eu acho que a fonte é confiável, que dizem que o Lula, que quando queria substituir lá um diretor da Petrobras, aí tinha 2 ou 3 partidos convergindo para que ele permanecesse lá naquela diretoria. Aí ele disse o seguinte comentário: esse cara está contentando todos os partidos, deve estar roubando muito. Porque para contratar... Gregos e troianos... Está contentando... Sim, quando é só um, alguém vai gritar, né? Mas vamos torcer, vamos ver o que a Câmara vai decidir. E vamos esperar que decida o melhor, né? Melhor para o Brasil. Que seja o melhor, exatamente isso. O melhor para o Brasil. E não para os políticos. Exatamente. O melhor para nós e não para eles. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar. Santo Agostinho. Estamos de volta com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GESUL TV. Colegas, essa semana agora o Ministério Público ingressou com uma ação no TRF, com recurso de apelação, pedindo a majoração da pena do Lula e pedindo para aumentar a indenização, que o Moro acho que fixou em 16 milhões, né? Estão querendo 87 milhões. E querem também agravar a pena privativa de liberdade dele. O que os colegas acham? Como é que ele vai tirar esses 87 milhões para pagar essa indenização, se for confirmada a sentença, bem entendido? O que eu ia falar, doutor Luiz. Eu acho que primeiro nós temos que rever que acho que a defesa também de Lula vai recorrer a essa decisão, né? Certamente Está havendo recurso de ambas as partes. Então nós partimos da premissa que ele é inocente. Então, se é inocente, nem pagar os 87 milhões aí. Eu não vejo essa opção aí de pagar. Eu vou pela defesa de Lula. Então, de onde é que ele vai tirar os 87? Eu vou dizer que ele pede para um amigo, né? Ele é cheio de amigos, né? É cheio de amigos. Provavelmente. Ele tem um amigo lá, como é que é? Aquele que prestou o sítio. Tem um moleque que compra apartamento para alugar para ele. Olha, o que ele tem de amigo, até parece aquela... O Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu acho que ele tem. Pode ser 87 milhões de amigos aí nesse caso. É fácil, né? Com bastante amigos é fácil, né? Porque é só 87 milhões, né, falou isso. E o agravamento da pena, vocês acreditam que... Eu realmente não acredito. Não por ser o primário, acho que é difícil. Eu acho que o balizamento de uma pena... Eu acho que a pena foi bem aplicada. Ela não comporta a majoração. E se confirmar a sentença, ele não pode se candidatar, né? Sim, ele se torna inelegível. Então, eu acho que... que é um recurso que certamente será julgado antes de novas eleições, né? Então,
é de suma importância essa questão do recurso e certamente também terá um cunho político muito forte, né? Exato. Até se fez um comentário esses dias pelo meio da mídia, enfim, que diante da idade do Lula, o Lula tem tramitação preferencial, né? Nos autos do processo, inclusive confirmado pelo desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que realmente terá, né, será anotado na capa do processo esta preferência. Mas, ao que tudo indica, né, o Tribunal Regional Federal ele tem um tempo de tramitação de 6 a 8 meses, que é o período que corresponde a uma data limite, provavelmente, para saber se ele então será mantida a decisão, se vai ser majorada, se vai ter esse valor que estão absurdamente cobrando. Eu não sei, doutor Luiz, eu acho que... E parece que hoje, se não me falha a memória, o juiz Sérgio Moro já recebeu a denúncia do sítio. Parece que foi recebido. Mas essa sentença aí condenou o Lula, o que vocês acharam? Um cunho político? Você acha que foi bem fundamentada? Foi. Pelo que eu li, assim, foi fundamentada, mas também tinha sentença. alguma coisa política, assim, que não foi bem... Teve um comentarista da Folha de São Paulo, ele faz uma analogia ao que está descrito nas páginas, foram 329 páginas, 380. Sentença? A sentença da... Quase 300, 280, É. por aí. Coisa assim. Então, dizendo que Moro era incompetente para ter julgado essa ação. Porque ele fala muito mais vezes do sítio, muito mais vezes da Odebrecht e muito mais vezes do Palácio, né, do Planalto, onde Lula provavelmente teria agido em corrupção. Então, certamente, prorrogaria a competência para outro estado, não para Curitiba, onde foi sentenciado, porque a sentença de Lula foi baseada em muitos recortes de jornais, foi sentenciado. Foi 17 páginas de fundamentação e muitas teve muita prova testemunhal, teve fotografia, teve visita reiteradas ao triplex. O triplex, pois é, doutor Luiz, mas enfim, o senhor há de convir, né, que uma sentença, volume desse, né, ela é de se considerar um pouco... Também não se pode. É um pouco anormal, digamos. Não se pode exigir que o juiz dê uma sentença que seja um primor. Né? O que importa é que ela seja bem fundamentada, alicerçada em prova constante do processo, né? E que chegue a uma conclusão que permita concluir pela sua culpabilidade. E me parece que ali a prova era suficiente. E agora tem a segunda instância, né? Claro. A culpa em cima de recortes, jornais, fotografias, acho que a gente estava analisando, o triplex não estava neste processo aí. Por que foi envolvido o triplex? Não, o triplex esse é o processo do triplex. O que não estava era o do sítio. O sítio não estava envolvido no processo. Por que se fala do sítio? Bom, por que se fala de... Aí ele faz uma analogia, ele faz uma consideração que lá também houve esse favorecimento. Então há uma decisão política, decisão política que, né, convenhamos, por isso que eu falo, não é uma questão normal, uma sentença normal de 280 ou de 300 páginas não é uma decisão normal. Claro que eu também concordo com o doutor Luiz que toda a sentença ela tem que ser bem fundamentada, até para que se mantenha no tribunal. Agora, tu fazer uma sentença e tu, dentro dessa sentença, recortar jornais, botar notícias, botar comentários que foram tecidos em tal órgão de imprensa, não me parece que seja uma situação normal de um magistrado quando faz isso. Eu só lhe pergunto, que para mim a prova mais forte era a reforma do triplex, destinada seguramente para ele. Eu só pergunto ao doutor Felipe, a construtora ia fazer um elevador privativo com uma cobertura?
essa cobertura com elevador privativo ia ser fácil de ser vendida? Não ia. Ela ia custar uma fortuna e que não haveria comprador. Então, ela foi destinada especificamente para ele. Olha, não sei, nós atendendo- temos muitos milionários no Eu Rio estava Grande do Sul, falando né? outro dia. No Rio Grande do Sul não, no Brasil inteiro, na verdade, mas O Lula é um deles. Esse dia eu pode tava ser que falando sim. com um colega, Porque ter nove- Ele tem muito mais dinheiro do que eu na conta para ter um bastante. Mas ele não ia comprar o sítio. O sítio ele ganhou de esses graça. dias eu estava falando com um O sítio colega foi de meu, favor. ele disse, o Lula, desde o começo, eu ganhei. Não teria tido todo esse... Eu também né? acho. Eu também Ele acho. assumiria, ganhou. É um Não mimo, pode- é um mimo. Exatamente. É? Não pode ganhar. Sem qualquer contrapartida. Exatamente, não Hã? ganhou. É, só uma Não, pessoa- mas há uma, Claro, há não uma, seria há uma conveniente. vedação. Não seria há uma conveniente. vedação É, porque. talvez. Mas Há uma não era vedação crime. porque não, ilegal. Não no era cargo, crime, não, no exatamente. cargo não, aí né, você me desculpe, mas mesmo que ele tenha ganhado, ele não poderia, em razão do cargo dele e em razão das obras que a Mas É a ele era consultora. presidente quando ganhou? quando começou Era presidente. era presidente, então 2009 então ele era então presidente. ele não poderia ter recebido, né? Porque daí é uma contrapartida aí, por isso o crime de corrupção, né? Por isso então, né, até neste ponto, se ele concordasse, não, eu ganhei, infelizmente. Eu não sei, há uma lei federal que existe até um teto máximo, um valor máximo que pode ser. Um valor insignificante. É um valor né? insignificante. Tem um valor, se eu não me engano, em torno de R$ 1.000, mais ou menos, que se pode dar a título de presente, né, para qualquer. Mas de qualquer maneira, nesse processo tinha assim, ó, uma prova testemunhal robusta. Então, eu acho que tinha 15 ou 20 ou 30 E as pessoas fotos dele lá, dizendo né? que o apartamento era para ele, não foi colocado à venda. Então, nós vamos acreditar que essas 30 pessoas estão mentindo? Quantos E as milhões fotos? vale um apartamento desse? E as fotos dele lá, né? Bom, não. da reforma. Com elevador ou sem o elevador? Não, com elevador. Com o elevador é um apartamento de 2, 3 milhões. Então dá para pagar quase É? já 10% dessa dívida aí. Se é sim. dele, ele vai lá e, ó, tá aqui, ó, a escritura, ele vai no registro imobiliário com a sentença, tá aqui a sentença, estão dizendo que é minha, então tá aqui, vou pagar a condenação. Eu acho que seria o suficiente, né? Não, eu acho que se ele for mantida a sentença, ele vai ter que pagar. Porque isso aqui Não, eu não- é uma sentença penal, e eu acho que não vai, se ele pagar essa condenação aqui, não vai faltar dinheiro para ele, para sua subsistência. Ele tem outros meios de subsistência. Sim, mas é um valor muito alto, né, gente? Acho que o partido Pra nós, ajuda. é alto para nós. É. É alto para nós. Não para os políticos de Brasília. É verdade. nós É, 87 milhões Mas não é é um um valor pouquinho. alto. Não, por isso que eu estou falando, desde o início eu estou falando, 87 milhões não é um valor alto, é um valor talvez insignificante. Ó, vejam bem, hoje estava escutando o estádio Mané Garrincha, em Estive lá. em Brasília, ele custou 3 bilhões de reais, E não tem nem time em Brasília. né, para fazer um estádio. Na verdade, eles mancharam todo o estádio e fizeram novo. Quem é que quis fazer os Mané estádios? Garrincha. Quem é que fazer os estádios? Bom, Quem foi? aí nós temos Quem Ricardo. foi? Não foi o Lula? Tem, É. Tem, Foi tem um Lula. livro, É, tem um foi livro, Lula. tem um livro que, daí- que fala, na Foi verdade, Lula. da máfia lá, quando tinha a máfia do Sarney, agora não estou bem lembrado do nome do livro, e que tem uma passagem no livro que ele diz assim, quando o Brasil sediar uma Copa do Mundo, o Ricardo falando num jantar, quando o Brasil sediar uma Copa do Mundo, eu vou demonstrar para vocês que árvore dá dinheiro. E deu. E deu, Vocês é viram? verdade, a árvore, Bastante. a árvore deu dinheiro. Deu árvore e bastante frutos. É, E frutos para todo mundo. É. E não foi para um só. Não, com certeza. Pra todos Esses os políticos estádios, esses estádios, essas reformas monumentais, essas coisas que tiveram nas Olimpíadas, eu acho que é aí que houve um grande, vultuoso volume de dinheiro, né, sendo trocado. Mas, pelo Porque- menos fosse conservado, né, esses lugares, né? Hoje eles gastaram milhões, Não, bilhões, é que e não na- só tá jogado. É que na Copa, a Copa precisava só de 8 estádios para sede. E aí o Lula aumentou para 12. Ele inventou lá o De Cuiabá, Manaus, Amazonas. Amazônia. Ele inventou 4 Esse Mané estádios Garrincha lá. para fazer obra. Político gosta de fazer obra. Porque fazendo obra dá para tirar uma beiradinha. Dá para tirar uma beiradinha. Não, eu não, claro que a questão
da visão de tirar a beiradinha que é o errado. Agora, fazer a obra, eu acho que sim, nós temos que ter obras suntuosas, que eu penso assim, por exemplo, Brasília é uma suntuosidade, na verdade, tu vai olhar assim, aqueles palácios, aquelas coisas todas. Eu não sou contrário a isso, claro que é muito difícil, um valor muito alto para manter, mas que sejam de patrimônio público, né? Por exemplo, aqui, esses dias até estava debatendo com o Dr. Lucas, né? Hoje em Porto Alegre, por exemplo, uma obra suntuosa, a igreja da Matriz em Porto Alegre, é uma obra suntuosa, realmente, né? Feita, né, pelos padres, pelos jesuítas, enfim, né? Não tenho a certeza de quem eu fiz, mas é uma coisa de bonita. Eu me sinto orgulhoso de ter aquela obra ali, né? A Praça da Matriz. Aquilo é um patrimônio É um histórico. patrimônio histórico. Então, esse tipo de obra, acho que a gente precisa ter essa arquitetura, essa coisa bonita. O estádio, claro, quem não gosta de ter uma arena, né? A Arena Porto Alegre, o estádio Beira-Rio também em Porto Alegre, foram milhões gastos. São obras suntuosas que fazem parte do cotidiano da sociedade. Se a sociedade usasse, fizesse um bom uso disso, seria bom. Agora, o errado é realmente tu fazer uma obra que tecnicamente custaria 40 milhões e no final sair 120 milhões. Aí O problema é que a população em geral não gosta desse tipo de obra, né? Uma igreja bonita assim, nós, né, que estudamos, né, é legal, mas para o resto da população que não tem um conhecimento, não tem uma educação, não estudou, eles não acham, eles preferem estádio de futebol, esse tipo de coisa. Pessoal, mudando de tema para aqui, para Porto Alegre, e essa pretensão do Marquesan de privatizar o serviço de água e esgoto, Isso é antigo, né? criando também ainda, retirando benefícios do funcionalismo, como a licença-prêmio, e mais alguma coisa que ele quer tirar ainda. Isso. O que vocês acharam dessa pretensão dele? Isso do DEMAI, desde 2009 já tem esse boato, agora ele quer privatizar. Meu ver, ele dá lucro, né? Mas não sei por quê, né? Ele quer uma parceria público-privada, né? Esse DEMAI. Deve privatizar ou não? Eu acho que vai, assim, ó, se melhorar essa qualidade do serviço, o problema é que junto vem a fatura. Mas 90% já tem o saneamento. Então, isso aí é... O governo, assim, o que ele faz? Agora você está falando em fazer estágio, Pô, se tivesse saúde, educação e segurança, então isso não faz. Então, eu acho que o que está funcionando, o DEMAI é uma coisa que funciona na nossa cidade. Mas será que na Iniciativa privada? não vai funcionar melhor? Pode. Ou será que será uma Vale? Pois é assim, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu tenho uma visão que acho que a intervenção pública é necessária. Eu acho que a intervenção pública é necessária porque tem que ter um controle estatal sobre este aspecto. Mas ele pode controlar mesmo, né? Porque ele tem o diário oficial na mão. Ele pode criar regras para atividade privada. Ele não precisa deixar o cara fazer o que quiser. Mas aí, veja bem, além de, né, em termos nessa questão dessa intervenção aí, o doutor está falando que há uma limitação, mas hoje, na questão do saneamento em Porto Alegre, ela é praticamente, né, completa em vista de outras cidades. 90%. Bom, 90% do doutor Lucas. Bom, então, nós já temos uma coisa pronta, nós vamos entregar para a iniciativa privada, que vai receber os frutos que, tecnicamente, hoje deveriam ser recebidos pela iniciativa pública, que seria o município de Porto Alegre. O que falta, talvez, aí eu concordo, que seja uma gestão eficiente, uma gestão eficaz. Porque a gente vê, por exemplo, obras que são realizadas, elas são feitas, na semana seguinte estragam. Né? Mas vem cá, mas não foi feito. Porque a empresa terceirizada fez, mas a empresa quebrou, ou fez um produto de qualidade não foi tão bom. Então, assim, esta gestão que talvez é a que deu prejuízo na questão aí do DEMAI, né?
Mas, enfim, Mas a gente também tem exemplos de privatizações que deram certo, né? Os Barueri, a CRT foi um caso. Eu entendo. a Oi quebrou. Eu entendo. A Oi quebrou. Eu entendo. Que é ingerência política. a Oi- Eu entendo que o setor privado ele tem condições de prestar um serviço mais eficiente que o setor público. Porque no setor privado, eu não vou dizer que não existe o roubo no setor privado, mas é muito mais difícil porque o dono está lá em cima. E no setor Sim, privado, nós tivemos agora há pouco tempo, eu acho que foi no DEP, que cobrava um serviço que não era feito na atividade privada. Isso não ocorre. Mas aí que tá a Aí, gestão. aí vem a sangria dos cofres públicos. Mas a gestão, pois é. Hoje em Porto Alegre, por exemplo, veja bem, nós tivemos pavimentação em várias vias públicas, né, em Porto Alegre. Eu vou citar duas, por exemplo. A Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre, e a Avenida Protásio Alves, que teve um grande trecho pavimentado. A Avenida Mauá foi refeita o seu recapeamento 2 semanas depois, salvo engano, porque as tampas de bueiro continuaram com buraco, ou seja, fez mal feito, vai fazer de novo, porque aquelas tampas ali ficaram aqueles buracos. A Avenida Protásio Alves, por exemplo, continua lá com aquelas tampas de buracos. Onde é que está a gestão? Por que a gestão pública? Não, só um pouquinho. Foi feito errado, faz de novo. Não, vamos controlar uma pessoa, um gestor, um secretário que vá lá verificar e se não for, se não responsabilizar pessoalmente, criminalmente essas pessoas. O que o prefeito Marquesan ele alega que o poder público ele não tem capacidade de investimento para melhorar as coisas. E talvez a iniciativa privada tivesse isso. Na minha opinião, ela podia oferecer uma água com mais qualidade e talvez mais barato. Bom, se fosse isso aí... Né? Né? Não, ela tem condições, porque a atividade privada, isso é uma coisa certa. Tem aquele ditado, o poder público, quando faz as coisas, ele faz mal feito e mais caro. Exatamente. E a atividade privada, ela, via de regra, ela faz um trabalho melhor, e principalmente em função da inexistência de falcatrua. Porque jamais a empresa privada vai pagar um serviço que não foi feito. E no demais, aí compra lá o chefe lá do setor tal, olha, eu vou fazer só isso, tu me paga tanto. Claro, E exato. na atividade privada, isso não ocorre. Vocês têm ouvido veremos falar... agora no aeroporto. Vocês têm ouvido falar em algum golpe, alguma falcatrua, algum desvio de dinheiro em banco privado? Na Caixa do Banco do Brasil está cheio de exemplo por aí. Exatamente. Então tá aí, esse é o... É porque tem um chefe e não tem envolvimento político. Exatamente isso. Bem, pessoal, mas eu sou totalmente favorável a que ele privatize. Eu acho que tudo aquilo que é possível privatizar tem que ser privatizado. O Estado tem que ficar com a segurança, saúde e educação, que são primordiais. E o resto ele tem como gerenciar, ele tem o diário oficial para criar regras, exigir como o serviço deve ser feito. E ele pode intervir, inclusive, porque ele tem o diário oficial e a caneta na mão. Eu torço que ele leve adiante esse projeto e que a Assembleia aprove. Que aprove que seja melhor para nossa É isso aí. nossa cidade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar. Santo Agostinho. Estamos de volta com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GESUL TV. Antes de nós passarmos a nossas respostas aos nossos telespectadores, aos seus questionamentos, eu queria dizer que nós acabamos de receber agora pelo e-mail do nosso colega Felipe, um nosso telespectador, Hernani Carmona, pedindo para que o programa não esqueça do candidato dele, que é o Jair Bolsonaro. Está aqui dado o recado aqui, o Hernani. Então, eu não tenho muita simpatia por ele, mas também não tenho muita restrição, e acho que se ele é o teu candidato, tem que ter fé, tem que ter convicção naquilo que está apostando aí. vamos torcer para quem sabe. Eu sempre digo o seguinte, se não tiver
candidato melhor que esse aí, é capaz até de eu votar nele. Eu não digo que voto, mas se não tiver coisa melhor, vai esse aí Vai mesmo. esse mesmo. É isso aí. Vamos para as perguntas aí, ô... Vamos lá, eu faço aqui então, doutora Luísio. Ah. A primeira pergunta, então, de uma telespectadora não identificada que informa que comprou uma mercadoria de uma empresa e pagou o boleto referente à compra. Entretanto, o banco que recebeu o boleto não repassou o crédito à empresa. Em virtude de tal fato, foi cadastrada no SPC e no Serasa. Então, essa telespectadora pergunta: o que ela pode fazer e quem é responsabilizado pelo dano causado a ela? Doutor Lucas, quer responder essa, Lúcio? Essa do banco não ter repassado, um tanto quanto estranho, né? O banco não repassar, pode ter acontecido até um caso que está sendo comum hoje em dia, de o boleto, o código de barras mudar e cair numa conta de terceiro, né? Ou uma própria falha do banco até. Falha administrativa, pode ser também. Às vezes na leitura do código de barras ali, quando passa, dá esses erros. Pode acontecer assim. Aí, para o banco, né, não há compensação desse crédito e certamente essa consumidora, né, pode se tornar inadimplente involuntariamente. Entendo que, neste caso aí, se comprovado, né, aí nós temos a questão do ônus da prova, que no Código de Defesa do Consumidor compete ao fornecedor. Se comprovado que foi falha por parte da empresa, ela responde por indenização por danos morais, né, que pode ingressar com uma ação contra a empresa que não repassou esse crédito. Aqui, na minha opinião, a falha foi do banco que não repassou o crédito. Mas, de qualquer maneira, quem vai responder pelo dano é a empresa que contratou o banco para receber o crédito. Pois é. Eu entendo que os dois falharam, doutora Luísio, porque o banco não repassou. E a empresa colocou ele no SPC. Na cadeia produtiva do Código de Defesa do Consumidor, tu pode botar os dois, né? Porque todos fizeram parte. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, a relação que existe é entre o contribuinte e o credor do título, não o banco. O banco é um mero intermediário. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, a empresa, se vier a ser condenada em função do dano causado, ela pode entrar com ação contra o banco, porque o banco é que deu causa, não repassando o crédito. Então, a situação é tranquila. Os casos que eu vejo, eles botam só o banco, né? Colocam um banco que não repassou o valor para a empresa. Mas pode colocar todos mais aqueles um, que né? participaram na cadeia produtiva são responsáveis. Aí vem aquela história, se o banco recebe o título por endosso por mandato, ou tem dois tipos de endosso. O mandato e quando ele adquire o crédito. O problema do mandato... É o mandato translativo. O mandato ele só está administrando. Aí não, às vezes isso é o endosso mandato. Agora, o endosso translativo, o credor transfere o título para o banco. Só que os bancos já se antenaram que muitos títulos voltam em pagamento, eles fazem sempre o endosso mandato e fazem uma operação de desconto. Ou seja, acredita o dinheiro cobra os juros e, se não compensado, não paga o título, ele debita aquele empréstimo na conta os bancos do comerciante. Né? Exatamente isso. Vamos para uma segunda pergunta. Telespectador não identificado pergunta em que condições se configura o crime de estupro. Doutora Luísio, podemos... responder aí, dar esclarecimento. O crime de estupro, ele é previsto no artigo 217 do Código Penal, que diz que configura-se o crime de estupro quando o agente, ele, mediante violência ou grave ameaça, ele pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com a vítima. Isso é o estupro convencional. E depois, no artigo 217 do Código Penal, nós temos o que se chama o estupro de vulnerável, que é praticar relação sexual ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Na primeira hipótese do artigo 213, é necessário que haja a violência. É necessário que haja violência ou a grave ameaça. A pessoa ameaça com um revólver, com uma faca, ou coisa parecida, e aí então obriga a vítima a manter relação sexual ou ato libidinoso. E no artigo 17, que é o estupro de vulnerável, aí não há necessidade de violência, porque se presume
que o menor de 14 anos ele não pode consentir no ato sexual. No ato sexual ou no ato libidinoso. Né? Ele não está... Então, é o que se chama presumido. Então, é um perigo praticar esses atos com menor de 14 anos. Claro que a jurisprudência tem relevado, por exemplo, quando a menina, o adolescente vai fazer quase 14 anos, tem um corpo já formado e que o agente desconhece que é a situação de minoridade dela. Então, há essa... Agora, um problema que existe muito sério nessa questão, tanto no estupro do artigo 213 quanto do vulnerável do 217, é a questão do ato libidinoso. Porque o legislador ele não esclarece o que é o ato libidinoso. E aí, então, dá margem para uma série de interpretação. O que é o ato libidinoso? Então, é uma coisa muito subjetiva. Então, pode ser, vamos ser um pouco mais expressivo. Pode ser a fornicação, pode ser até uma questão de demonstrar, enfim, o homem ou a mulher, talvez o órgão sexual. Seria essa situação, doutor Luiz? Essa não se... Aí é que está, eu ia chegar lá. Então, a jurisprudência tem entendido o seguinte, que ato libidinoso é aquele ato capaz de provocar danos na vítima. Por exemplo, sexo oral é considerado ato libidinoso. Deixar a menor nua e praticar, ou, por exemplo, não praticar conjunção carnal com adulto, mas praticar sadomasoquismo com ela. Abala os costumes dessa. Só que agora a jurisprudência, então, e a doutrina, elas têm se inclinado para uma outra situação. Eles entendem, eu perguntaria aos colegas, tocar os seios de uma mulher, ou passar a mão por cima das vestes, é estupro? Acho que não. Exatamente isso. Então, a jurisprudência tem entendido que esses atos de pequena proporção, de pequena gravidade, né, tocou o seio, aí desclassifica para a perturbação do sossego público ou ato obsceno, porque se entende o seguinte, não é justo, porque a pena do crime do artigo 217, 213, é de 6 a 12, e o do estupro vulnerável, 8 a 12. Então, pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não é justo condenar a 8, 9 anos aquele que mantém a conjunção carnal e aquele que apenas toca o seio da mulher. Ou seja, eles pegariam a mesma pena, então haveria uma desproporção nessa... E que a Constituição veda. Não é razoável, né, doutor Luiz? Não é razoável. Né? Aí, então, a maneira de resolver isso é desclassificar esse... Eu só queria fazer uma crítica, né? Que muitas vezes a palavra da mulher ou das pessoas que denunciam esse tipo de crime vale muito mais do que realmente aconteceu, né? Tem que ter muito cuidado. Eu vejo isso, que às vezes elas falam, que isso envolve muita coisa, né? Família, tudo, e denunciam e depois a pessoa não cometeu nada. A pessoa fica 2 anos presa no presídio aí, e doutor, sabe o que acontece com... Doutor Lucas, aí nesse caso aí, eu diria o seguinte, ó, na experiência que eu tenho na área criminal, é que no crime de estupro, tanto o do 213 quanto o 217, a palavra da vítima... esses tipos de crime, eles são secretos. Eles são secretos. Não tem plateia. Não tem torcida ali, não tem plateia. Então, eles são feitos sorrateiramente, sem que haja testemunha presencial. Então, a palavra da vítima tem vital importância desde que a versão seja coerente Não, tem que e haver crível. algum elemento. Né, também. Não, e que seja crível. Ela não pode dizer uma coisa agora e depois dizer outra. Dizer uma coisa agora, daqui a pouco já aumentar. Então tem que ser uma versão crível e coerente. Aí é suficiente para condenar. Mas é como o colega falou ali, isso aí então é um pouco complicado, porque uma Existe mulher que muitos ficou casos. magoada, porque o cara não Existe quis, pesquisa né? sobre isso, que É, a mas- mulher quer, às vezes, contra o marido, alguém fala que cometeu estupro e não aconteceu nada. Mas eu diria o seguinte, ó, é que ninguém consegue sustentar uma mentira há muito tempo. Isso Se é o fato verdade. não ocorreu, é difícil. Mas até lá a difícil. pessoa fica presa, né? É Às difícil. vezes. Eu até então tá encerrando nosso programa. Vou citar um caso que houve aqui, que a pessoa foi condenada e ele não praticou o crime de estupro. O crime o sexo foi consentido. E só que
como ela foi flagrada pela mãe fazendo sexo, A a mãe flagrou ela fazendo sexo, aí ela fez de conta que estava sendo estuprada. E aí deu o processo e o réu foi condenado. Foi condenado. E o juiz lá do primeiro grau, esse processo foi até na comarca do interior. O juiz do primeiro grau entendeu que ele era culpado porque ele tinha folhas, porque o sexo estava sendo feito no mato. Ele tinha folhas de mato então, cabeça. ou a menina que tinha uma coisa assim. Então significa que ele estava por cima cometendo estupro. Aí eu fui lá e fiz a sustentação oral, o seguinte: na hora da relação sexual, as posições mudam. Uma hora ele está por cima, outra hora está por baixo. Esse doutor Luiz na sustentação. Né? E aí ele foi. Então, aquele fato, só aquele fato, não era suficiente para a sua condenação. E aí ele foi absolvido por falta de provas. Ei, pessoal, nós estamos Para chegando. encerrar. Nós estamos chegando no nosso programa. E agradeço a presença do doutor Demerval, o doutor Felipe e o doutor Lucas. E digo aos nossos telespectadores que nos aguardem até um próximo programa. Vou rezar muitas vezes, querida. Vou pedir para o tempo parar, pros minutos que tem toda a vida eu gastar só querendo te amar. Vou rezar uma reza sentida para deixar esse amor sempre assim, pros minutos que tem toda a vida. Teu carinho. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar. Santo Agostinho.